Hi everyone, welcome! Bem-vindos, alunos do primeiro ano. Daqui a pouco a gente vai dar aula a início, vai dar aula também, mas vai dar início à aula 3.2 de Review and Exercise. So, let's begin. Aula 3.2 comigo. E vamos lembrar que a gente falou sobre essa aula? A gente falou sobre idades, ages and numbers, né? De 0 até 50. E o título da aula foi How old are you? Que significa quantos anos você tem, certo? A gente viu que a gente usa o verbo to be para falar sobre idade, o que pode causar estranheza, uma vez que a gente aprende que o verbo to be significa ser e estar. E a gente fala sobre idade usando o verbo ter no português. Portanto, lembra que existe essa questão. Nem sempre você vai traduzir ao pé da letra. E uma palavra em inglês ou um verbo ele pode significar várias coisas dependendo do contexto, assim como acontece em português também. Então, ages, que significa idade, and numbers. Vamos falar sobre os números aqui. A gente viu de 0 a 50, certo? E não vou repetir todos eles aqui. Então, nós temos aqui o 10, o 20, o 30, 40, 50. E aí, de 0 a 10, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até chegar ao 10. E quando você, 10, e quando você fala 21, 22, é só você usar esses números que eu acabei de falar, 21, 21, 22, 22, assim por diante. How old are you? É a pergunta clássica para você perguntar para alguém quantos anos a pessoa tem. Isso você perguntando para a pessoa, você está conversando. Quando você quer saber de outra pessoa a idade, você está falando com uma pessoa e quer saber sobre a idade de outra pessoa, você vai usar outros pronomes pessoais e também outro verbo, que é o verbo is, que é o verbo usado na terceira pessoa do singular, com he, she e o it também. How old is he? Quantos anos ele tem? How old is she? Quantos anos ela tem? Muito bem. E aí a resposta vai ser dependendo do que você, do que foi a pergunta. Se a pergunta é feita para você, você vai responder com I am, ou então ele na forma contracta, I'm. E aqui no exemplo, I'm 15 years old. Lembrando que na hora de você responder sua idade, ou você fala até o número, ou você usa years old. Nunca só years, tá? E nunca só a palavra old. Os dois têm que vir juntos. E aí aqui na resposta de how old is he, how old is she, você vai usar como resposta, a pergunta no caso, como resposta agora, he is ou she is, e a idade da pessoa, ou o número seguido da palavra years old. Aula bem fácil, aula bem simples, né? Não tem muita coisa para falar. E chegou o momento da atividade. E aí o momento que você vai fazer o exercício. Eu sei que está muito fácil. Você vai dar conta. And be right back. I'm back. Estou de volta. Let's correct. Let's go. Atividade de sala, momento de tirar nossas questions, nossas dúvidas. Será que você, aluno, teve muitas dúvidas ao se deparar com esse texto, que é um gênero textual chamado infográfico? Pode parecer confuso, muitas informações, ele combina números, combina imagem visual, combina também palavras, obviamente, e se chama infográfico esse tipo de texto. Nós temos aqui 3 páginas do texto, mas está super fácil. Mas antes de a gente voltar para o texto e falar um pouco sobre ele, a gente vai prestar atenção no que o texto, o enunciado pede. Você sempre olha primeiro o enunciado, que está em português e as alternativas, para poder responder, tá? Assim você ganha tempo e fica também, já vai logo lá na informação que está pedindo, já não fica procurando coisas que não deve procurar. E, sinceramente, nem precisaria ler o texto todo e você vai entender por quê. Olha só, após a leitura do texto, podemos inferir que a ideia central do texto é... E aí, qual é a ideia central do texto? Não é uma ideia específica. Então, se fosse específica, você teria que ir lá, olhar, né, ponto por ponto, mas é a ideia central, como um todo, que o texto quer de você é o quê?
apresentar alguns dados sobre algumas das pessoas mais famosas e bem-sucedidas do mundo artístico. Presta atenção no verbo apresentar. B, apontar com que idade as pessoas de sucesso começaram suas carreiras. Vocês perceberam que tinham muitos números, né? Que pode significar a idade. Letra C, descrever a profissão das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Letra D, apresentar, outra vez aqui, a palavra apresentar, o verbo, as pessoas mais ricas do mundo. Ou letra E, apresentar mais uma vez, né, pela terceira vez, alguns dos dados sobre algumas das pessoas mais famosas e bem-sucedidas do mundo dos negócios, business. E aí, olha só, temos aqui uma palavrinha que se repete bastante lá nas alternativas, que é a palavra data, que está escrito como data aqui, mas não é data, ela é um falso cognato, aquela palavra que você acha que é, mas não é, certo? Então, ela significa aqui dados, dados. E você consegue reconhecer a palavra successful, porque ela lembra um pouco a palavra sucesso, certo? E aí, a gente está aqui falando do quê? The successful data of people, né? O que? Os dados das pessoas bem-sucedidas, de sucesso aí. E nós temos várias pessoas, você com certeza, com seu conhecimento de mundo, aluno você tem, com certeza você sabe quem foi George Lucas. Se você não sabe quem foi George Lucas, você conhece a palavra, o nome Bill Gates. Você deve conhecer o nome de Steve Jobs. Você deve conhecer o nome... Tudo bem, Jeff Bezos, talvez não. Larry Page, talvez não, porque também é um dos nomes que eu menos conheço. Mas Oprah Winfrey, com certeza você deve conhecer. J.K. Rowling, também, que é uma mulher. O Mark Zuckerberg, por que não, né? Muito famoso também. Tem o Sir Richard Branson, que provavelmente pode ser que vocês não conheçam. Tem alguns que vocês podem conhecer, outros não. Eu tô só aqui dando palpites. E tem a Sarah Blakely, o Evan Spiegel e o Elon Musk também, que é muito conhecido. Então nós temos vários nomes, pessoas bem-sucedidas aí. A palavra successful quer dizer isso. A palavra data significa dados. Dados. E aí vocês imaginam que, olha só, temos vários números aí. Temos o número 20, o número 21, temos o número 25, 24 e assim por diante lá nos outros. Então aqui, o que acontece aqui? Então, estão sendo passados dados de pessoas famosas. Então, eles apresentam o nome da pessoa, aqui George Lucas, por exemplo, diz o que ele fez, certo? Ele criou Star Wars, created Star Wars, e ele started his career at 24. Ele começou a carreira dele, career, na idade de 24 anos. Assim como Bill Gates começou a Microsoft na idade de 20 anos. O Steve Jobs, ele fundou a Apple, founded Apple at the age of 21, aos 21 anos. A maioria aqui bem novinha. Jeff Bezos, por exemplo, ele tinha, olha o verbo to be aqui, só que aqui ele está no passado, was 30, ele tinha 30 anos quando ele fundou a Amazon.com, aquele site de compras. E, que mais? Temos aqui o Larry Page. O Larry Page, ele foi cofundador do Google na idade de 25 anos. Google muito conhecido, todo mundo conhece, todo mundo usa. E é tão importante o Google como ferramenta de pesquisa que ele virou um verbo. Ele virou um verbo e é como se fosse um sinônimo de search. Search, que é um verbo que significa pesquisar, certo? O que mais? Nós temos mais informações. A Oprah Winfrey, que ela foi muito famosa, ainda é muito famosa, na verdade. Ela é uma apresentadora de TV. Ela começou a hosting, né, apresentar um programa nesse canal aqui de televisão lá em Chicago,
na idade de 29, com 29 anos de idade, ela ficou famosíssima. Tem muitos e muitos anos isso aí. E a J.K. Rowling, quem gosta de Harry Potter, falando com sotaque britânico, ela publicou, né, published the first Harry Potter book at the age of 32. Ela publicou o primeiro livro do Harry Potter na idade de 32 anos. E o Mark Zuckerberg, né, que ele founded Facebook. Ele fundou o Facebook aí, Facebook, falando no português com S. A gente tem essa tendência de colocar um izinho aqui, né, apesar de não ter. At the age of 20, na idade de 20 anos. E o Sir Richard Branson, ele tinha apenas 22 anos quando ele abriu esse Virgin Records, né? Essa gravadora de CDs chamado Virgin. E temos mais informações, as últimas, a Sarah Blakely, ela fundou essa marca aqui, que é uma marca de roupas íntimas, salvo me engano, quando ela tinha, when she was, verbo to be aqui de novo, só que no passado, 27 years old. O Evan Spiegel, ele fez o primeiro projeto dele na escola chamado Snapchat, né? Um projeto que é um app de celular, mobile. E na idade que ele tinha foi o quê? 22 anos. E o Elon Musk, extremamente rico, riquíssimo, ricaço, assim como os outros também, tinha 24 anos quando fundou Zip2, que depois ela fez uma fusão e se tornou PayPal, muito conhecido também. Então vocês percebem o que está acontecendo aqui nesse texto. Ele está apresentando nomes, e a gente sabe que são pessoas famosas, aqui diz successful. Está apresentando dados, esses dados são idade e o que eles criaram, o que eles fundaram, enfim. E aí, de acordo com essa situação, a resposta correta seria qual dessas alternativas todas aqui? A gente tem alguns aí que pode ficar um pouco similar. Por exemplo, apresentou alguns dados, sobre algumas das pessoas mais famosas e bem-sucedidas. Correto. Do mundo artístico? Aí matou aqui, não é do mundo artístico. Apontar com que idade as pessoas de sucesso começaram suas carreiras. Não, eles não só apontam isso, certo? Eles falam mais do que isso. E ali o objetivo não é só apontar. Então, tem que prestar atenção no verbo também. O verbo onde vem nas alternativas, também você tem que prestar atenção se é de acordo com o que o texto tá mostrando. Descrever a profissão das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. São pessoas sucedidas, mas não estavam descrevendo a profissão de nenhuma delas. Apresentar as pessoas mais ricas do mundo, não somente apresentar, eles não estavam só apresentando. E, inclusive, elas não são as únicas pessoas mais ricas do mundo. Ali estava falando sobre o quê? Sobre pessoas... Estava apresentando dados sobre algumas, não são todas, então algumas, olha só como essa palavra é importante, das pessoas mais famosas e bem-sucedidas do mundo dos negócios. Todos eles são do mundo do show business, do mundo dos negócios. Portanto, a resposta correta é exatamente a letra E, sem sombra de dúvidas. Daí a gente vai para 2. Mark Zuckerberg fundou o Facebook e Bill Gates começou a Microsoft. Com qual idade? Qual idade? E aí, lá no texto você iria olhar. A gente vê aqui o Mark Zuckerberg com 20 e o Bill Gates, cadê o Bill Gates aqui? Com 20. Ambos com 20 anos. Portanto, a resposta correta, dado o número 2, é a resposta que tem 20 years old, letra B. Na questão 3, com quantos anos J.K. Rowling publicou o primeiro livro da série Harry Potter? E aí, muito fácil isso aqui, você ia lá, voltou lá no texto, procurou o nome dela, que está bem aonde? Está bem aqui. Não, está aqui. Gente, achei, tá aqui. 32, depois dos 30. Então, ela foi com 32 anos, portanto, a resposta correta, letra B, 32 years old. Muito fácil, né? Mas vamos lá para a próxima e a última, que tem a ver com matemática. E aí, vocês conseguiram? Olha que pode estar um pouco difícil. A letra A
você tem aí alguns números sequenciais, na sequência, não exatamente na sequência, pula-se alguns números aí, e logo no próximo você teria que descobrir qual seria. Então temos 7, 9, 11, 13, 15, the next one is going to be 17. E nós não temos 17 que é 17, preciso traduzir, né? Letra B, 11, 14, 18, 17. And the next one is gonna be 21. Quem colocou 21 acertou, parabéns. Na letra C, temos 3, temos um blank aí, um espaço para completar. Depois 23, 30, 33. E aí a próxima seria o quê? 13. Na letra D, 0, 10, bababá, 30, 40, 50. E a próxima seria 20. E nessa letra E aí? 0, 3, 6, 24, 42. E quem colocou 12 está correto. Congratulations! And that's it. Olha aí, essas são as nossas referências. And that's it for today, folks. Projeção pessoal, aula bem fácil, aula bem simples, as atividades também. Vejo vocês na nossa aula 4.1. Bye, bye.